todas e para todos. Está começando agora mais um episódio do Desenrola FESP especial Eleições 2020. E hoje o meu desafio vai ser conversar aqui com vocês um pouquinho sobre as coligações partidárias e sobre como é que nós vamos escolher os nossos prefeitos ou as nossas prefeitas, os nossos vereadores ou as nossas vereadoras agora em 2020, depois de tanta alteração na regra eleitoral que nós tivemos aí em 2016. Parece complicado? Mas não vai ser não. O meu nome é Joyce Luz, eu sou professora de pós-graduação do curso de Ciência Política aqui da FESP e hoje eu vou desenrolar esse assunto com vocês. Bom, pessoal, antes de a gente começar o nosso papo, que vai ser super alto astral, sobre as coligações partidárias, é importante a gente começar o nosso papo entendendo um pouquinho sobre o sistema de distribuição de votos que leva à escolha dos nossos prefeitos ou prefeitas e dos nossos vereadores ou vereadoras, tá? Hoje no Brasil nós temos dois sistemas de distribuição de votos diferentes para a escolha desses cargos. Eu vou começar aqui a falar com vocês um pouquinho, explicar sobre o sistema majoritário. O nosso sistema majoritário de distribuição de votos, hoje é o sistema em que a gente usa para escolher prefeitos ou prefeitas, governadores ou governadoras, presidentes e também os nossos senadores ou senadoras, tá, gente? No sistema majoritário, para um candidato ser eleito, ou seja, para os nossos prefeitos ou prefeitas serem eleitos, eles precisam atingir 50% dos votos mais um voto. E é nesse momento em que a gente lembra da famosa pizza. Nós dividimos uma pizza em 8 pedaços e falamos que um candidato a prefeito ou a prefeita precisa de 4 pedaços da pizza mais aquela azeitoninha que fica localizada no 5º pedaço. Precisa de 50% dos votos, metade das nossas fatias, mais um voto para ser eleito. Mas nas eleições municipais, e aí para os cargos de prefeito e prefeitas, a gente tem uma distinção. A gente tem uma pequena diferença quanto à realização do segundo turno, tá? Então hoje no Brasil a gente tem o segundo turno sempre que no primeiro turno os candidatos não conseguem atingir esses 50% dos votos mais um no nosso sistema majoritário. Mas para as eleições municipais essa regra é um pouquinho diferente. Então hoje somente os municípios com mais de 200 mil eleitores é que tem direito a ter a realização do segundo turno, sempre que os candidatos ao cargo majoritário, então nossos prefeitos e nossas prefeitas, não conseguem atingir os 50% dos votos mais um. Então, somente nos municípios com 200 mil eleitores, com mais de 200 mil eleitores, é que a gente pode ter a ocorrência do segundo turno. E aqui, só a título de curiosidade para vocês, em 98,3% dos municípios brasileiros, nós não vamos ter a ocorrência do segundo turno para os cargos de prefeito e prefeita, tá, gente? Por quê? Porque 98,3% dos municípios brasileiros hoje tem menos que 200 mil eleitores. Então, como é que vai funcionar a eleição em novembro para os cargos de prefeito e prefeitas? Bom, vai funcionar da seguinte forma: o candidato à prefeitura que tiver a maioria dos votos é que leva o cargo, é que ganha a eleição para prefeito ou prefeita, tá? E aqui a gente tem também, gente, uma outra distinção importante. Como a gente faz esse cálculo de quantidade de votos, né? Quais são os votos considerados nessa soma? São só os votos válidos. Voto válido são todos os votos em que a gente escolhe um candidato em específico ou que a gente escolhe votar na legenda partidária. Voto branco e nulo fica de fora da soma de votos válidos, não são considerados votos válidos. Então, ó, pessoal, atenção quem vota branco e nulo, porque os votos brancos e nulos não entram para o cálculo do voto válido, que a gente acabou de ver que é super importante para definir o cargo de quem vai ser o nosso prefeito ou a nossa prefeita agora em 2020. E professora, o papo não era sobre coligação partidária? O papo continua sendo sobre coligação partidária. Como é que fica a coligação partidária para os cargos de prefeito e prefeita agora em 2020? Uma coligação partidária é quando dois partidos se juntam para concorrer a um cargo. Então, é quando dois partidos dão apoio um para o outro para concorrer a um cargo. Nos cargos que são eleitos pelo sistema majoritário,
nós ainda vamos ter a formação de coligações partidárias, tá, gente? Então, nós ainda vamos ver um partido apoiando o outro para concorrer às nossas prefeituras, tá? As coligações partidárias no sistema majoritário, não afeta em nada o nosso resultado eleitoral. Significa só que um partido vai apoiar o outro para o cargo de prefeito ou prefeita, tá bom? Mas a história já é outra, já é completamente diferente para os cargos que são eleitos pelo nosso sistema proporcional de distribuição de votos. E aqui, para as eleições de 2020, a gente está falando da eleição dos nossos vereadores e das nossas vereadoras. Então, novamente, a gente tem um círculo dividido em 8 pedaços, a nossa famosa pizza, dividida em 8 fatias. Como que os nossos vereadores ou as nossas vereadoras são escolhidas? Como é que elas são eleitas? Bom, no sistema proporcional, os nossos candidatos à vereadoria e à vereadora, eles precisam somente de uma parcela dos votos, somente de um pedaço da pizza para serem eleitos, tá? E a gente também tem um cálculo super importante, que é o do quociente eleitoral. Mas como que funciona hoje a eleição para os nossos vereadores e vereadoras? Bom, é pelo sistema proporcional e, de novo, a gente vai ter que falar dos votos válidos. Por quê? Para o cálculo do quociente eleitoral, a gente só leva em consideração os votos válidos. Vamos aprender com um exemplo para ficar mais fácil? Então, imagina um município que tem direito a eleger 10 vereadores ou 10 vereadoras, que tem direito a 10 cadeiras no nosso legislativo municipal. Agora, vamos imaginar que nesse município a gente teve o total de 1.000 votos para o cargo de vereador ou vereadoras, né? Então, a gente teve 1.000 votos para vereador. Como é que a gente calcula o nosso quociente eleitoral, que vai ser importantíssimo para definir a eleição para vereadores? O cálculo é simples. Pega uma caneta e acompanha aí comigo. O quociente eleitoral, gente, ele é a soma dos votos válidos dividido pelo total de cadeiras disponíveis na nossa Assembleia Municipal, na nossa Câmara Municipal. Então, aqui no nosso exemplo, eu falei para vocês que a gente teve 1.000 votos válidos para vereador. Nós vamos pegar esses 1.000 votos válidos e dividir pelo total de cadeiras. Lembra? 10 cadeiras. 1.000 dividido por 10 dá um total de 100 votos. Esse é o nosso quociente eleitoral. E o que a gente faz com esse quociente eleitoral? Esse quociente eleitoral é a quantidade de votos mínima que cada partido tem que ter para conseguir eleger vereadores ou vereadoras. Então, se um partido A recebeu 500 votos para vereador ou para vereadoras, como que ele sabe a quantas cadeiras ele tem direito na nossa Câmara Municipal? É fácil, a gente divide 500 pelo nosso quociente eleitoral. A gente divide os 500 votos que o partido conseguiu para vereador pelo total do nosso quociente eleitoral, pelo 100. Aqui na nossa conta, o nosso quociente eleitoral deu 100. Então, 500 dividido por 100, a gente tem um total aí de 5 cadeiras. Significa que o nosso partido A vai ter direito a escolher 5 vereadores. No nosso sistema proporcional de lista aberta, esses 5 vereadores são os 5 vereadores mais votados do partido. E desde que, importantíssimo, desde que esses 10 vereadores, pessoal, tenham atingido 10% do quociente eleitoral. Ou seja, eu só vou poder escolher meus 5 vereadores desde que esses meus 5 vereadores tenham atingido, no mínimo, 10% de votos do meu quociente eleitoral. Se meu quociente eleitoral era 100 e eu preciso de 10%, eu preciso que meus candidatos, que os meus vereadores do meu partido A tenham atingido o mínimo de 10 votos para poder serem eleitos, tá, pessoal? Então, atenção, porque a gente tem essa cláusula de barreira que a gente fala no Brasil. Então, hoje, a gente pega o nosso quociente eleitoral. Através do quociente eleitoral, um partido, ele verifica o quanto de cadeiras ele tem direito e se os candidatos a vereador ou vereadora desse partido conseguiram atingir os 10% do quociente eleitoral, então ele pode, de fato, a gente considera que esse partido conseguiu eleger, no nosso exemplo aqui, 5 vereadores ou vereadoras. E, novamente,
a gente aqui, né, o nosso papo, o nosso desenrola de hoje era sobre as coligações partidárias. Como é que ficou a história das coligações partidárias para o cargo de vereador e de vereadoras? Bom, pessoal, não tem mais coligação partidária para o cargo de vereador e de vereadoras. Está proibido, a partir das eleições agora de 2020, a junção, a união de 2 partidos para concorrerem para o cargo de vereador. Então, hoje nós não podemos ter para as eleições no nosso sistema proporcional a união, o apoio de 2 partidos para concorrerem ao cargo de vereador. São candidaturas que vão concorrer de forma independente, né? Cada um com seu partido. Não vai ter mais essa de um partido se juntar a outro para juntos tentarem uma cadeira de vereador. Isso não existe mais para essas eleições. E uma curiosidade, 2020 vão ser as primeiras eleições em que as coligações partidárias para o cargo de vereador no nosso sistema proporcional não vão mais existir. Não foi difícil, né, gente? Agora anota aí na agenda, 15 de novembro, as eleições municipais. A gente vai escolher os nossos prefeitos e os nossos vereadores. Eu espero ter ajudado vocês.